Ai, professor, posso ir no banheiro? Professor, anarcapitalismo. Professor, não dá nada hoje não, professor. Olá, gente, tudo bem? Tô com saudade de vocês, alunos, tal. Então vamos lá. Eu tô gravando aqui o módulo 10, o período clássico. Eu dei 3 módulos na semana passada, vocês devem ter ficado bravos. Inclusive eu entrei no módulo 10, tá? Então hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente. Vou cadenciar um pouco, né, fazer de uma maneira mais tranquila para que vocês acompanhem bem a matéria. E olha, é a última videoaula que vou gravar, nós vamos entrar em férias, né? E também porque a próxima é Roma, então não ficaria legal falar do período clássico e entrar na formação de Roma. Então, como os próximos módulos terão como tema Roma, eu vou parar por aqui. Quando nós nos revermos, espero que presencialmente, né, a gente vai entrar em Roma. Se não for presencialmente, eu vou continuar usando esse instrumento, a tecnologia, para que vocês não fiquem prejudicados aí nessa distância que nós estamos, né? Nessa educação à distância. Então vamos lá, né? Período clássico, módulo 10. O primeiro tópico aí, ó, olha que bonito este primeiro tópico. Tem um mapa sobre aquilo que eu falei para vocês, ó, né, de que era importante salientar que as guerras médicas elas eram um confronto muito mais por uma questão logística, né, do que a razão lendária, né, o sequestro de, de Helena, né, pelos troianos, né, da linda Helena pelo esposa prometida do rei de Atenas pelos troianos. Então, na verdade, é pelo domínio aqui, ó, dessa região toda aí que está rodando, do Mar Egeu, do Mar Negro. Aqui está, portanto, a região em disputa. É a disputa pela hegemonia do Mar Egeu. Ela vai ser muito importante porque, aproveitando assim das disputas entre os gregos, os persas então começaram a avançar sobre essa região. Né? Então, aproveitando do antagonismo existente entre as cidades gregas, os persas começam a avançar sobre o Mar Egeu. Então, Atenas consegue unificar contra esse inimigo comum, né, os medos, os medíocres, os persas, né, daí o nome guerras médicas, daí o nome medíocre, né, conseguiu unificar todas as cidades gregas numa confederação, né, numa confederação de Delos, para enfrentar esse inimigo comum. Isso deu uma união cultural, uma identidade nacional. É muito importante para quando se quer construir uma identidade nacional, a negação do outro, tá? Então essa parte é muito importante que vocês entendam. E aí, o que acontece? No último parágrafo aqui aparece... Ai, a internet não está boa, viu? Eu estou tentando editar o texto online, eu não tenho esse aplicativo, mas se vocês estiverem trabalhando, baixar o PDF, vocês conseguem lá editar, marcar, né, e grifar. Vamos ver se eu consigo aqui grifar. Opa, não consigo, né? Não aparece aqui para grifar, como aparece no desktop, como aparece quando você aparece para editar PDF. Mas aqui, ó, o último parágrafo, né, fala de que Xerxes, lembra lá do filme 300, né? Os persas tiveram uma dupla ofensiva, né? E perde a batalha de Termópilas, né? Perdão, por terra eles vencem os espartanos em Termópolis, morre o rei de Esparta, Leônidas, né? E por mar, uma numerosa frota foi destruída na Batalha de Salâmia pelos atenienses. Então os atenienses saem vitoriosos, derrotam os persas, e aí começa, aqui no livro está o imperialismo ateniense, mas vamos tratar como hegemonia de Atenas, né? Então Atenas
forma a Confederação de Delos, e mesmo depois da Liga de Delos ter saído vitoriosa, né, em 448, Atenas continua a manter uma cobrança de impostos, de tributos sobre as outras cidades gregas, financiando aquele período que foi chamado século de ouro, né, de Péricles, em que aí grandes obras públicas trazem prosperidade para Atenas. Então Atenas internamente está próspera, mas de uma certa maneira explorando as outras cidades, e isso aumenta o contragosto ou a rivalidade entre as cidades-estados gregas. Bom, disso daí, então o que acontece, né? Surge uma nova, uma contraposição a Atenas e uma nova guerra, a Guerra do Peloponeso, né? Esparta, desta vez, se une em torno das cidades que eram rivais de Atenas, né? Se une em torno dessas cidades que eram rivais de Atenas e vence Atenas. No entanto, bebe do mesmo veneno, né? Começa a própria Esparta a explorar as outras cidades atenienses, né? E aí começa, olha aí, ó, o item 4, uma quarta hegemonia, uma terceira hegemonia, item 4, uma terceira hegemonia, a hegemonia de Tebas. A cidade de Esparta, então, por adotar essa conduta também de exploradora, né, ela acaba gerando essa crise. Essa crise entre as cidades-estados, ela vai ser vencida militarmente por Tebas, que tem uma prática de guerra, ou uma chamada falanges, um jeito do exército atacar, em que, formando uma figura retangular ou triangular, você não tem a dimensão do tamanho do exército, ele chega bem protegido com escudos e lanças, e aí de repente eles explodem e vencem Esparta, né? A batalha de Leuctritas. Essa vitória foi muito importante, mas também, né, as cidades gregas já estavam declinando, então surge uma invasão, né, ao norte. Os macedônicos, né, que admiravam a cultura grega, né, o próprio Aristóteles é dessa região, né, os macedônicos, então, eles invadem a Grécia, né, primeiro Filipe II conquista a Grécia, e depois Alexandre o Grande conquista toda a Grécia, e aí tem uma vastidão imperial da Macedônia, e o Alexandre o Grande se diz grego, e esse período é chamado de cultura helenística. Ele esparrama, ele leva a cultura grega, dissipa não é uma boa palavra, dissemina a cultura grega para várias regiões. Uma das razões conhecermos tanto a história da Grécia, e a Grécia ser um dos pilares da fundação da civilização ocidental, é porque Alexandre o Grande levou a cultura grega adiante e a consolidou. O Império Macedônico foi bem extenso, do Egito à Grécia, da Índia à Palestina, né? Então foi um império assim bem grandão. Assistam o filme, né, Troia. Tem 2 filmes para indicar, 300 e Troia, são 2 filmes bem bacanas. Não sei se pela idade de vocês podem assistir, porque tem um pouco de putaria, mas é um filme bem bacana, que tem uma boa contextualização histórica, um figurino bacana, é bem legal mesmo, tá? Então façam o mapa mental usando essa própria estrutura do texto, essas coisas que eu falei aqui. Espero que a gente possa se ver em breve, né, que a gente vá sair dessa melhorados, a gente vai sair dessa situação de pandemia e de afastamento social unidos, né, acreditando mais na ciência, acreditando mais na razão, na história, na filosofia, né? Então a gente vai vencer e vamos sair, né? Vamos renascer. Obrigado, então, tá?
está aqui as respostas também do conteúdo que vocês têm na apostila. Lembrando só mais uma coisinha, né? Se vocês forem falar comigo, deixa eu ver aqui como é que eu faço para vocês me verem novamente. Opa! Às vezes eu pareço Bom, olha, qualquer dúvida eu estou à disposição, tanto no grupo do WhatsApp, eu vou continuar com este canal neste período, tá? Nesse canal no YouTube. As ferramentas do Classroom vão adormecer por enquanto, se for necessário a gente retoma elas depois das férias, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem no privado e não no grupo, porque nem por bom tom, por etiqueta, assim, às vezes a gente fala no grupo, atrapalha outro professor, não são todos que estão interessados naquilo que você tem a perguntar ou a falar no grupo. Se for pertinente, eu exponho para o grupo, mas olha, ter essa delicadeza ao trabalhar em fóruns de redes sociais e comunicação coletiva, tá bom? Então, muito obrigado, vamos sair todos muito bem dessa situação. Vamos lá, eu não sei desligar isso direito, pronto. Não desliguei. Eita, puxa vida.